Bem-vindos, meus amigos, meus irmãos, a mais esse encontro da série psicológica Joana de Ângeles, agora estudando o ser consciente. Hoje estamos com a Marlúcia e com a Adriana para trabalhar ainda o capítulo 1, a segunda parte do capítulo 1, que vai versar sobre os modelos e paradigmas e a nova estrutura do ser humano. Bem-vindas, Marlúcia, Adriana, tudo bem com vocês? Sim, é uma alegria muito grande estarmos aqui para dar continuidade a esse capítulo tão importante, um capítulo tão profundo. E interessante ela começar, né, Gelson, falando sobre modelos e paradigmas a partir do momento que ela fala da quarta força, né? Então a gente vê esse aspecto mais científico da Joana, um aspecto mais denso, teoricamente, quando ela vai trabalhar essa questão. E hoje começando a falar paradigmas, né? Modelos e paradigmas. E o que são, então, paradigmas? Aí, com isso, eu gostaria, então, de fazer essa... antes da gente iniciar falando propriamente dito no capítulo, o que seria um paradigma científico e a diferença, né, do modelo e do paradigma, porque ela coloca modelo e paradigma. Então, modelo, a gente sabe, é uma referência. Mas e o que é paradigma? E aí eu busquei em Thomas Kuhn a diferença, a definição do que é um paradigma. E ele diz que, em princípio, né, uma teoria, o conhecimento originado da pesquisa em um campo científico. É uma referência inicial que serve de modelo para as novas pesquisas. Então, modelo é apenas um modelo, algo a ser seguido, mas na ciência isso tem toda uma diferença, porque diz respeito a um campo teórico do conhecimento, um campo científico, onde houve toda uma pesquisa para colocar esse campo teórico de informação, que não é meramente por acaso que esse modelo, é um paradigma científico, né? Ele tem toda uma construção científica por trás disso. O que você acha disso, Marlúcia? Eu achei também muito interessante essas colocações aqui da Joana, né? Porque ela faz todo esse trabalho assim de nos levar para o nosso mundo interno, para esse autodescobrimento, e ela leva isso, né, a nos tentar entender em que contexto a gente está inserido. Então, eu achei muito interessante ela começar falando que o próprio processo de evolução que a gente passa acaba impondo em nós, né, que a gente vá fazendo releituras e revendo essas formas como a gente se vê o mundo, concebe o mundo e se coloca no mundo, né? Achei interessantíssimo tu trazer esse conceito, Adri, do paradigma, porque lendo aqui, eu entendi assim o paradigma como realmente essa forma da gente estar no mundo e que muitas vezes a gente nem percebe, mas que fundam, né, a forma como a gente se comporta, como a gente tem valores, né, como a gente reage ao mundo. Então, achei muito interessante ela dizer que se nós estamos num processo evolutivo, a gente vai ter que questionar e entender que forças são essas, né, que nos impulsionam e que determinam, inclusive, a forma como a gente atua, né? O paradigma vem do grego, né, que quer dizer mostrar, apresentar e confrontar, como a Adriana colocou, é um conceito da ciência da epistemologia, que a epistemologia ela busca trabalhar o que é conhecer e as bases de um conhecimento. Então, justamente o paradigma define, né, esse modelo, esse padrão a ser seguido. Então, com isso, todo paradigma tem um pressuposto filosófico, uma visão de mundo, né? Ou seja, uma teoria, ela não vem do nada. Ela tem raízes da qual ela se baseia, ou seja, uma referência inicial que serve como essa base de modelo para o estudo e as pesquisas. Esse termo surgiu com a gramática, no estudo da gramática, em 1900, né, que era usado justamente nesse contexto da retórica para referir uma parábola, uma fábula. Depois passou para a linguística com Saussure, que ele usava esse termo para se referir a um tipo específico de relação estrutural entre os elementos da linguagem. E aí sim, o Thomas Kuhn, que a Adriana citou, que foi
um físico célebre que fez um trabalho também com a história e filosofia da ciência, que ampliou esse conceito, né, para o desenvolvimento científico, mostrando que também a ciência, né, se baseia em modelos que vão perpassando períodos mais longos ou menos longos, onde orientam, né, o desenvolvimento das pesquisas que dão base ao conhecimento científico. Então, o paradigma é aquilo que a gente, como comunidade científica, assume como as referências que sustentam o nosso conhecimento e que define aquilo que é o correto, né, o cientificamente válido naquele momento, né? Mas há muita crítica, né, que em relação a esse conceito, até porque esse paradigma pode ser compreendido também como um conjunto de vícios de pensamento e de bloqueios lógicos, e por isso que tem que ser questionado. Então, o paradigma é como se fosse o espírito de uma certa época, ou daquela base de pensamento científico, mas não quer dizer que ele seja pleno ou mais adequado, né? Mas é uma adoção irrestrita, né? Que tem que ser questionado em algum momento. Então, Joana está justamente propondo isso, né? Que nessa evolução, novos paradigmas têm que ser criados para superar os antigos, trazendo uma renovação do pensamento e da própria concepção de ciência, né? Que tudo evolui, inclusive a própria ciência. E aí, quando ela fala dessa questão, né, da quarta força, ela vai citar que na própria psicologia, né, houve toda essa estruturação, quando ela fala aqui, né, a rigidez dos postulados ancestrais, porque até então a psicologia, como ela vinha da filosofia, ela era antigamente o estudo da alma, né, da psique humana, mas a partir do momento que ela se torna ciência, ela se torna um estudo do comportamento humano, e isso trouxe uma certa rigidez, porque tudo tinha que ser mensurado, tudo tinha que ser experimentado, e isso foi trazendo uma certa, como ela coloca aqui, né, rigidez nesses postulados ancestrais, porque eles foram os primeiros norteadores para se transformar em ciência. Então, teve um aspecto positivo, porque a psicologia se torna uma ciência, mas ele tem um aspecto negativo de ser engessado, né? E aí ela vai falando que a quarta força, o diferencial enorme dela, é essas contribuições, né, da própria filosofia oriental, da parapsicologia, a psicotrônica, a psicofísica, a física quântica, a biologia molecular, que vinha, de certa forma, comprovando essas questões do espiritismo enquanto ciência também, como corpo filosófico, porque Kardec foi muito metódico, né? Ele estuda, tem inclusive na obra, né, do método, então o método espírita que ele estava estabelecendo, então ele foi muito didático também na construção e na sistematização do corpo da doutrina espírita, né? E todas estas áreas das filosofias orientais, a parte experimental, a parte vivencial dessas áreas, puderam, então, modificar essa visão dos estados alterados de consciência, que até então eles eram tidos pela psicologia como patológicos, né? E a partir daquele momento ele se torna trazendo para o campo confirmação como uma questão paranormal. Então, a paranormalidade se torna algo que constitui o ser, que forma o ser, que dá corpo para esse ser, e não apenas um ser patológico, um ser doente, né? Ela diz aqui um termo, ele deixa de ser, enfim, ela usa um termo, né? Como se ele fosse assim... Paranoide, ela usa. Paranoide, né? Paranoide, para colocar esse ser portador de uma faculdade, né, de estados alterados de consciência. A própria psicologia é desacomodada realmente, né, quando ela tem que dar conta disso que aparece, né, que são esses fenômenos assim que antes ficavam muito no campo da patologia. E vocês sabem que numa dessas sincronicidades eu estava lendo peguei um livro
chamado Psicanálise Junguiana, e tem um artigo de uma analista junguiana britânica que ela começa a falar, é um artigo recente dela, ela começa a falar sobre o sagrado no consultório. E ela começa a falar da experiência dela, e ela diz que lá em 2008 ela escreveu um artigo falando de como ela se relacionava com isso e das práticas assim que ela tinha de oração com os pacientes, que ela orava pelos pacientes, como é que ela preparava para receber os pacientes. E ela disse que ficou extremamente surpresa com a reação dos colegas, que muitos tinham vergonha de falar sobre isso, mas que isso também acontecia com eles. E aí, lendo isso sobre como a psicologia tem que evoluir também nesse sentido, né, de rever os seus paradigmas, isso é um assunto extremamente recente agora, né, onde ela diz que mesmo a gente tendo toda essa abertura para falar, ainda isso gerou essa reação, né, de pessoas que queriam falar sobre isso, mas se sentiam constrangidas e envergonhadas de falar no mundo científico, né, mas isso acontecia. Então, a própria psicologia tendo que rever e mudando, e é um fenômeno que está acontecendo, né? Não é algo que aconteceu lá nos anos 50, 60, mas ele continua super atual. Uma questão importante nisso é que há que fazer uma diferença, né, entre a questão da religião com a espiritualidade, porque essa questão paradigmática, ela também fala da circularidade da alma, né? Porque o movimento da alma é circular, tu repassa temas anteriores com novos entendimentos. E nesse movimento circular há um ir e vir, um movimento progressivo e regressivo. Então, vem o conhecimento espiritual, vem homens, mulheres de grande sabedoria que dão um passo importante na humanidade, rompendo com os paradigmas antigos, trazendo um frescor novo de pensamento, de entendimento. Isso não é assimilado na geração deles, é depois assimilado mais tarde em outras gerações que vão compreendendo melhor aquilo que na época é uma vanguarda, era muito difícil ser assimilado pela consciência da época, depois é assimilado, posteriormente isso cai em desuso, porque o ser humano ele vai perdendo a força da ideia ou do exemplo espiritual, né? Então aquilo vai sendo mimetizado com outros elementos, né? Então, muitos dos paradigmas da psicologia transpessoal já está lá, com a benfeitora coloca, lá no Oriente, já está lá em Kardec, já está, então, lá na visão reencarnacionista do Oriente, já está em Platão, em Sócrates, mas foram perdendo a força, porque paradigmas novos foram acontecendo, e a psicologia nasce, então, da filosofia, como foi colocado, onde a questão da mente era o ponto central, mas depois, com o laboratório de psicologia do Hund, ela perde força para a fisiologia. E a psicologia começa a ser pegar a contribuição da medicina e da fisiologia, perdendo a força, então, no foco na mente e focando, então, no comportamento, como a Adriana colocou. E aí, realmente, ela se torna uma psicologia materialista, limitando o ser humano aos processos ou fisiológicos, ou dos impulsos, ou dos condicionamentos. E aí que começa agora um novo movimento, aonde todos essas pesquisas, porque a realidade não é atual, né? A realidade desses fenômenos já é muito antiga, sempre existiu. Mas antes, em função dos paradigmas antigos, não se dava valor para isso. Estado solteiro de consciência, o xamã, o médium sempre existiu no mundo, né? Os xamanismos, as tradições de cura das sabedorias antigas, a medicina chinesa com a questão do perispírito, já está lá incluído na medicina chinesa, o corpo sutil, mas isso é visto como uma fantasia. E agora, né, a experiência anômalas, né, e todas essas questões que começam a ser reconhecida, né, a experiência de quase morte, as questões da cura por intercessões de oração, e tudo isso começa a ser reconhecida em seu valor.
quebrando esse paradigma fechado, limitado, e abrindo, então, o campo da psicologia tradicional para uma psicologia que resgata esse homem integral que já estava lá, mas que ficou esquecido. E o que acaba mexendo muito com esse viés materialista é principalmente as questões anímicas e mediúnicas, né? Porque se pegarmos o próprio Jung, a tentativa dele no final do século XIX, ali quando ele está fazendo o seu doutorado, né, o estudo dos fenômenos dito ocultos, onde ele tenta, pelo viés da ciência da época, fazer um estudo da mediunidade, né? E aí a gente vê que não mais se submete a esses modelos. Então, estudar a mediunidade e os fenômenos anímicos, eles não são submetidos mais a esses modelos rígidos que ela fala da psicologia tradicional, né? E aí, por isso, tem que ser olhado com essa questão do paradigma transpessoal, que é o único capaz de abarcar essa totalidade desse ser integral, desse ser consciente, desse ser que está ali em evolução, mas que tem não mais como patologia, mas sim essas capacidades, né, de transcender essa matéria. E é aí que vai surgir a necessidade, a criação dessa quarta força, que seria, então, uma interpretação coerente e racional do ser pensante, que é esse próprio espírito, na sua totalidade, na sua integralidade, e considerando essa precedência e sobrevivência da consciência a essa concepção fetal, assim como a anóxia cerebral. E aí a gente vê, eu me lembro muito bem quando eu fui para a psicologia para tentar entender por que Joana escolhe, né, Jung não Freud. E aí eu fui pensando por quê, e aí na faculdade, claro que eu não vi essa resposta, mas eu fui percebendo que a única teoria que poderia dar esse link, porque ela quebra esse paradigma da psicologia, por que Jung? Porque ele fala que o self é a priori, que é isso que ela está dizendo aqui. Ele existe antes. Se o self, segundo Joana, é o espírito imortal, e ele é, conforme a teoria junguiana, a priori, é aí que é possível fazer um link entre a ciência espírita e a psicologia, né? A doutrina espírita e a ciência psicológica, porque ele mostra o self é a priori. Todas as demais escolas, não sendo certo ou erradas, como ela mesma coloca aqui, a gente não quer dar esse tom, mas o Jung dá essa possibilidade quando ele mostra que ele não parte do ego. Isso é uma quebra também de paradigma, porque todas as outras escolas partem do estudo do ego, partem da consciência. E o Jung mostra, ele acrescenta, não. Existe um self a priori que te integra, que quebra um pedacinho e a partir dele vai formar essa estrutura de ego. Então, por isso dessa questão. E aí a gente vê, nossa, né, como o Jung foi muito à frente do tempo dele, né, e como ele foi difícil dele ser compreendido mesmo na época dele, né, quando a linguagem com que ele fala, né, quando ele começa a falar da alma, do aspecto sagrado da nossa existência, de que nós não somos uma tábula rasa quando nascemos, que nós já nascemos com questões que se impõem, que são importantes, que vão se manifestar ao longo da nossa vida. Então, realmente, ele traz uma visão do ser humano muito, eu acho, otimista também, no sentido de potenciais que tem que se desenvolver, e tira essa primazia, né, que tu estava falando ali do ego, do comportamento, não que ele não seja importante, mas falando, né, de todas essas potências que a Joana traz aqui, né, onde ela fala, assim, dessa criatura que tem esse incessante vir a ser, né, então, esse futuro, assim, né, que depois ela vai falar do que já está dentro de nós, do futuro que está dentro de nós, né, desse inconsciente sagrado. Então, realmente, o Jung, ele traz essa profundidade e traz uma psicologia almada mesmo, como a gente diz, né. Eu acho que a grande dificuldade da psicologia, da ciência, se abrir para espécies espirituais, é que ficou um ranço na religião, né? A religião acabou realmente se distorcendo nessa ganância do ser humano, do poder,
e a religião ficou como um uso abusivo, assim como na política, de interesses de controle da mente humana, ou um tipo de padrão de comportamento muito restritivo, como a ideia de inferno, e isso realmente fez com que a ciência fosse fundamental para contrapor e libertar o homem dessa mente infantil. E só que a ciência, como diz o Jung, escavou muito e ficou um grande buraco, né? E um vazio, ou seja, a perda de um significado, de um sentido. E aí que eu vejo que a psicologia transpessoal pode ser um elemento mediador entre a antiga ciência, né, e a antiga religião, e fazer uma ciência agora baseada na espiritualidade. Porque um dos pontos-chave da psicologia transpessoal justamente é a busca do ser integral, de estabelecer vários aspectos do ser humano, não excluir nenhum, e poder trabalhar essa ideia de que existem níveis diferentes de consciência, buscando ampliar essa consciência e expandindo as possibilidades, então, do ser. Então, a psicologia transpessoal, ela realmente propõe uma dimensão mais aberta e mais rica em relação à ideia de ser humano. Ela referencia ali o Maslow, né? E aí eu me lembrei também do tempo da faculdade ali que a gente estudava a pirâmide, né? Que ele faz uma pirâmide das necessidades humanas, e é muito interessante a forma como ele traz, né? Que na base da pirâmide ele vai falando desses níveis, né? Que já está falando ali, de necessidades que vão aumentando à medida que a gente considera esse ser humano um ser integral, né? Também com outras. Então, na base da pirâmide dele, ele diz que a gente primeiro tem essas necessidades que são fisiológicas mesmo, que diz respeito à nossa a fome, a abrigo, é isso. E aí as nossas necessidades vão subindo, ele cria um sistema de pirâmide, onde lá no topo da pirâmide ele chama de realização pessoal, que tem a ver com criatividade, tem a ver com o reconhecimento das nossas necessidades, tem a ver com alcançar, com desenvolver todos os potenciais do ser humano. Então, isso é muito interessante, né? Porque ele sai só dessa parte do comportamento e ele vai lá em cima dizendo, olha, além dessas aspirações básicas de segurança, de relacionamento social, que é outra parte da pirâmide, o ser humano também tem essa aspiração de se desenvolver de uma maneira plena, e isso envolve um aspecto criativo dele, né? Então, isso realmente muda bastante a forma como a gente vai olhando esse homem, né? E aqui ela coloca, né, que esse ser transcendental deixa o estado paranoide, que é aquilo, né, que a gente estava dizendo, assumindo a paranormalidade e indispensável harmonia do comportamento. Então, o ser... e aí a gente olha, uma vez eu ouvi um autor dizendo que essa pirâmide de Maslow, ela, quando termina a pirâmide no topo, que aí começa o ser espiritual, né? Porque ele traz os aspectos materiais e a gente precisa transcender, inclusive, a própria pirâmide de Maslow, né? Ou seja, a gente tem um corpo físico, e aí entra, né, depois o que a gente vai ver, esse novo modelo de ser humano, que é assim, eu, além desse corpo, que tenho essas necessidades da pirâmide de Maslow, eu ainda tenho outras necessidades, que aí entra estas outras áreas, né, das contribuições das filosofias orientais com a meditação. Então, eu preciso ter um tempo para dedicar à alma, o que a minha alma quer, né? Então, não é só o que esse corpo precisa como alimento, casa, moradia, mas o que minha alma quer, em que momento ela está, o que ela está dizendo, o que ela está pedindo, o que ela está gritando, né? E a gente às vezes não vê. Então, olhar esse ser para que haja esse equilíbrio, tem que haver o equilíbrio fisiológico associado com esse bem-estar psicológico do indivíduo e espiritual, né, conforme o Gelson vinha dizendo. Então, não tem como a gente ver esse homem fragmentado. Por isso que toda a série psicológica ela vem para abarcar esse novo, não novo, né, porque esse novo já existe há muito tempo, mas agora a ciência psicológica começa a dar espaço para que a gente perceba esse ser na sua integralidade. É interessante que Joana ela tem o cuidado
quando ela começa a trazer essa noção de ser humano e poder fazer jus à realidade, né, mais ampla da condição que todos nós temos como ser humano, ela lança essa dimensão não só do espírito e da matéria, mas também do perispírito, esse aspecto tríplice do ser humano, né? E a questão do perispírito é fundamental para a psicologia, porque é só podendo entender a realidade desse corpo sutil, esse corpo bioplasmático, né, o perispiritual, que a gente vai poder compreender a comunicação entre o espírito e a matéria e os vários processos emocionais e psicossomáticos que se criam nas relações entre o corpo e a mente, e também do campo de vista emocional, porque quando fala em emoção, está falando em estados fisiológicos. Então, acho interessante ela chamar atenção, e a gente vai ver isso em vários momentos da obra dela, que quando ela traz essa dimensão mais ampla da realidade humana, ela sempre está incluindo o perispírito como algo fundamental também a ser reconhecido e ser estudado. E se olharmos em próprio Kardec, né, quando ele coloca as 12 propriedades do perispírito, expansividade, a cor, né, o odor. Então, olha como a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente fala assim, eu não gosto do cheiro daquela pessoa. Não é que aquela pessoa não toma banho, né? Mas o que é que ela exala? E ela exala por meio dessa estrutura perispiritual, uma cor. Às vezes você olha assim e fala, nossa, aquela pessoa assim é densa, é escura no sentido assim, né? É pesada. Então, tudo isso são propriedades do perispírito e que o Kardec faz todo um estudo teórico, né, em cima disso, ampliando muito a expansibilidade, né? Então, num trabalho mediúnico, a pessoa fala, nossa, eu fiquei grandão, eu cresci, o que é isso? É esse perispírito que se dilata, ampliando os seus poros para captar essa mensagem, não só cognitivamente, mas ele inteiro, né? O ser inteiro, ele participa dessa comunicação. Então, olha que lindo. E aqui ela vai estar dizendo que as experiências terapêuticas, né, precisam estar analisando nos pacientes essa questão também transcendental, né, de novos níveis normais de consciência, e aí ela vai citar a contribuição das drogas químicas, né? A gente lembra do Freud com o estudo ali da cocaína, a autossugestão, a yoga, a hiperventilação, a indução hipnótica, a concentração, a meditação, a oração, interferências mediúnicas. Então, quantas áreas foram contribuindo para trazer esses pedacinhos desse homem que fragmentado contemporâneo, porque o homem contemporâneo ele é fragmentado, porque ele foi se quebrando na construção, né? Nesse momento existencial. Eu acho que, de um lado, né, Adriana, nós temos esses movimentos que foram acontecendo, como o uso do LSD para estudar o estado alterado de consciência, mais esses processos todos, né, que a ciência começou a trabalhar, a questão do hemisfério cerebral, que ela coloca aqui, né, que o hemisfério direito está ligado mais ao lado místico, indutivo, intuitivo, né, enquanto que o esquerdo é mais ligado à parte mais racional, né? Então, tudo isso a ciência foi descobrindo que o ser humano ele é realmente um campo muito complexo e tem essa possibilidade de dissociar, e que essa dissociação não necessariamente seja patológica, né? Então, aí a gente começa a entrar nessa ideia de estado alterado de consciência. Mas, além das descobertas que vem acontecendo, também vem mudanças importantes do ponto de vista do corpo físico e da mente. Assim como a gente está vendo mudanças na concepção do tempo, do espaço, e mudanças de ordem prática, como é a globalização que ela coloca aqui, como é a internet, que nos configura numa outra imagem, novo paradigma, né, de um mundo unificado, do mundo conectivo, do mundo mediúnico, onde a interação se vai além do corpo biológico, mas vem dessa mente conectiva. Então, a imagem do mundo está mudando, porque novas
experiências, novas realidades estão se apresentando para nós. E, nesse sentido, a gente vê também isso a nível de perfis psicológicos muito novos e também neurológicos. Por exemplo, a questão do autismo. É uma questão que desafia muito, né, a ciência. O que é a mente do autista? Né? Do que ela está trazendo para nós de desafio? O que é essa complexidade que envolve, né, a questão das crianças com déficit de atenção e hiperatividade? Então, tem uma série de fenômenos novos que fazem a gente pensar não só na questão patológica, mas talvez num outro tipo de mente que aos pouquinhos começam a se habituar e trazer novas realidades para nós, como são os sinestésicos, por exemplo, nos estudos de neurologia, pessoas que não têm a percepção fechada, né? Então, ela sente a cor do cheiro, por exemplo. Ela, com um tato, percebe a cor das coisas. Então para elas, o campo da percepção está mais unificado, como é realmente a proposta perispiritual, que a percepção perispiritual ela é globalizada, né? Então, será que essas pessoas que são sinestésicas, né, que sentem a cor do cheiro, que de repente o ruído não tem só som, mas também tem cor, né? E assim por diante. Não estão falando de uma nova estrutura física que aos pouquinhos está mudando dentro de um campo também mais amplo de percepção e de capacidade humana. Então, tudo isso se apresenta agora e que nos desafiam. Então, a ciência, a psicologia começa a ter que olhar para essas experiências anômalas, né, que estão aí, né, que representam, né, parte extraordinária do ser humano que até há pouco tempo era desconsiderado, era desqualificado enquanto interesse, né, a telepatia, os comunitórios, as intercessões pela prece, assim por diante. Tudo isso são questões fundamentais que agora começa a ser resgatado, e a psicologia transpessoal então abre espaço para isso, que justamente acolhe essas possibilidades de percepção alteradas, né, e de novas consciências, buscando essa visão mais ampla da realidade humana. E aí isso nos dá a seguinte questão, né, Gelson, que se esses paradigmas mudam, eu também vou ter que mudar os métodos, né, a forma como eu me relaciono com isso, né, e por isso que a gente está num momento de muitas mudanças. Isso que tu estava trazendo, a gente escuta na clínica, né, o comportamento das crianças, assim, essa questão do déficit de atenção, impressionante, assim, como aparece, né, e aí, então, eu acho que esse é um grande desafio para nós, né? Procurar entender isso, tentar entender, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? De uma forma muito intensa. E como que a gente vai lidar com isso? Porque assim como antes, né, não se identificava, por exemplo, né, se tu chegasse no médico, no psiquiatra, dizendo que tu ouvia vozes e tal, já era taxado, né, de psicótico, já recebia uma medicação, assim como isso é uma coisa relativamente nova, né? Que começa, a ciência já começa a separar, então, o que é uma pessoa ouvir vozes, ter visões, isso dentro, hoje a medicina já considera isso, que isso está dentro do contexto religioso, que vai se averiguar isso e não se taxar já como algo disfuncional, né? Eu penso que tem muitas coisas, essas questões que está trazendo, são realmente muito desafiadoras para nós, né? Como lidar, mas a coisa está tão exacerbada que a gente está tendo que olhar para isso, estudar isso e ver como vai se relacionar, né? É por isso que ela propõe no último item do capítulo a nova estrutura do ser humano. Né? Realmente, a gente chega numa outra condição, numa outra realidade, da qual a gente tem que começar a repensar quem é esse ser humano, do que ele é formado, de resgatar aspectos negligenciados e poder realmente, né, abarcar toda essa dimensão nova que é do homem-psi, né, do ser espiritual, e dessa expansão também da consciência e da mente através dessas mudanças que estão acontecendo no mundo.
Então, temos um desafio realmente bem importante aí, né, Marluce? Aqui ela coloca, né, que os fenômenos parapsicológicos, aí ela cita lá o psigama, né, clarividência, que Kardec estudou muito bem, telepatia, pré e retrocognição, escrita automática, os psicapa, né, transporte, ectoplasmia, desmaterialização, bicorporiedade, eles comprovam a existência do espírito, construindo, então, a causa das manifestações. Então, não mais ser uma questão patológica de uma alucinação visual, de uma alucinação auditiva, como até hoje muitas escolas ainda observam, por isso que as pessoas até falam, né, como é difícil procurar um psicólogo, um psiquiatra não espírita, porque às vezes ele está vendo um espírito e realmente o diagnóstico é uma alucinação visual, né? E essas faculdades, né, psicapa e psigama, eles vêm, de certa forma, dar base para comprovação científica da questão do espírito. E aí essa estrutura do homem, como esse ser organicista, ele cede realmente, de fato, né, um espaço para esse indivíduo psi, esse ser espiritual, que a Joana vem trabalhar. Então, é quase assim, ela parte desse homem, não desse homem apenas matéria, né? E aí essa quarta força vai nos dando uma forma de instrumento de trabalho para que a gente possa, então, desenvolver, né, técnicas possíveis de abarcar essa totalidade. Então, o espírito sendo essa base transpessoal, conforme demonstra a ciência espírita já desde o final do século XIX. Mas será que a gente pode pensar, agora tu falando, eu fiquei pensando, Ari, que então a gente está já nesse homem psi, espiritual, mas ainda temos um paradigma materialista, né? É interessante, né, Marluce, pensando em cima do que está trazendo, que a gente teve aquela visão do universo como máquina, do Descartes, né? Tudo, então, o paradigma era tudo era formas materiais que se movimentam. Depois, com o carvão, a máquina a vapor, né? Começou a sair da ideia e começou das formas físicas para a energia. Então, a energia começou a ser assimilada para a gente, né? O campo energético. Devido todo o desenvolvimento da energia, né? Até chegar à energia atômica, né? E agora a gente está saindo do campo da energia para o campo da informação. Então, matéria, energia e informação, porque energia ainda é matéria. Então, estamos ainda no paradigma materialista? Estamos. Mas, naturalmente, inconscientemente, a vida, né, na sua lei de evolução, vai impondo novas imagens que a gente vai assimilando sem perceber. E no campo informacional, né, a gente já fala, por exemplo, nessa questão da consciência não local, ou seja, do rompimento da barreira espaço-tempo. A gente fala desse mundo conectivo, globalizado, né, hoje em dia. Então, a gente está vivendo emocionalmente, psicologicamente, a ideia de um mundo globalizado. Isso muda muito, gente, né? Então, o espírito que reencarna nesse momento, ele está reencarnando num campo de experiência e numa imagem de mundo de homem bem diferente do que quando eu reencarnei. E essas mudanças estão sendo muito rápidas. Então, mesmo que o paradigma materialista ainda vige, de uma certa maneira, ele está entrando em colapso naturalmente. Em algum momento, não vai ter como mais sustentar essa realidade material, porque o movimento vai se dando, novas descobertas vão sendo feitas, e a gente é chamado a reconhecer a realidade espiritual, de um jeito ou de outro, né? Por isso que esses modelos são passíveis de modificação, de transformação, porque eles vão não abarca mais esse homem. E aí a gente vai ver que esse modelo dessa psicologia, dessa quarta força, ela vai explicar o quê? Né? Então, Joana coloca que ela vai ajudar a psicologia, a psiquiatria, as áreas psi,
a explicar e estudar os desarranjos comportamentais. Então, nós vamos ver aí toda a linha, né, dos transtornos, transtorno de personalidade, transtorno de conduta. A gente vai ver as diferenças do coeficiente intelectual. Então, nós vamos, como o Gelson falou, da questão do autismo, a questão, né, como que esse ser se coloca, como que esse ser está no mundo, os estados patológicos variados, né? Como que, ao mesmo tempo, enriquece as psicoterapias com um arsenal de informações libertadoras. Então, trazendo essas informações, a gente vai ver como que esse ser está espírito, perispírito e matéria, né? O Divaldo uma vez colocou numa palestra a questão do autismo como sendo um movimento do espírito, né? Então, ele faz um deslocamento e aí ele faz uma lesão neurológica por um comportamento dele no momento da gravidez. Então, olha que interessante, né? Então, uma postura, um comportamento do espírito, ele muda toda uma linha de teoria que se tinha a respeito da patologia, e aí a gente vai ver esse espírito, sim, sendo realmente a origem, né, da sua alegria ou da sua tristeza. Ao mesmo tempo, ele traz o estudo das obsessões, e como é importante, então, quando a gente fala da questão, por exemplo, do sonho, né? Quando a gente tem um sonho de perseguição, a gente pode estar olhando esse sonho de perseguição, sim, como um contato com a sombra que vai gerar muito medo, ou a gente pode estar falando de um processo obsessivo. Então, percebe como que isso vai trazer uma infinidade de recursos que a psicologia tradicional até então não tinha. O olhar da reencarnação, né? Tem programas maravilhosos, né, que mostram assim, né, como a reencarnação ela se prova por si. Então, crianças que nascem dizendo que eu me chamava tal, né, eu tinha tal nome, morava em tal lugar, e aí a ciência indo lá e comprova realmente estudos práticos da reencarnação, né, que a gente vê vários programas trazendo esses fenômenos. A questão dos desconcertos mediúnicos, né? Então, a mediunidade, que é para ser uma alavanca de progresso espiritual e moral, se tornando um desconcerto quando a pessoa ainda não conhece, não consegue trabalhar. Então, olha a amplitude dessa nova visão e tudo isso, como ela vai explicando e construindo esse corpo, né, teórico e prático para nós. Um exemplo disso é a questão da resiliência, que a ciência não consegue explicar o que causa, né, o que gera pessoas resilientes, que é um estudo que começou na América Latina, nas questões sociais, ambientes áridos, difíceis, e como é que, de uma certa maneira, né, uma criança que muitas vezes ela é gerada, né, num ambiente de violência, de falta total de apoio, com fome, falta total de recursos, tanto afetivos como materiais, consegue ser resiliente. Então, Joana vai justamente colocar que essa existência corporal ela não corresponde à realidade, né? Que fora as diferenças sociais, culturais e orgânicas que interferem, né, na concepção, na estruturação do indivíduo, também tem os estágios espirituais ligados ao nível de consciência de cada um, né? E eu me lembro de uma criança muito resiliente e feliz, com toda a pobreza e desamparo, e não tinha paz. E o pesquisador pergunta, como é que tu se sente feliz se tu não tem pai nem mãe? E ela diz, mas eu tenho pai e mãe. A minha mãe é natureza e meu pai é Deus. Olha só de onde que ela tirou esse conceito, né? Essa elaboração tão rica e tão geradora de significado e sentido e de apaziguamento de alma, do coraçãozinho dela, que faz ela estar feliz na vida, apesar da tragédia diária que ela tem que conviver a todo momento na sua vida. Então, tudo isso são questões que, de uma certa maneira, na medida que a gente consegue reconhecer esse aspecto espiritual da realidade, a gente começa a compreender melhor. E como tu falaste, né, Adriana, outras questões complexas e conflitos que não são consideradas começam a ter que ser consideradas, como a própria influência espiritual. Até que ponto uma emoção
uma angústia é só minha, né? Essa angústia pode ser da humanidade também, né? E pode estar sentindo a angústia do mundo, ou pode ser de uma entidade espiritual que está ali interferindo no meu campo emocional. Então, realmente começa a ver uma dimensão muito mais rica e complexa de possibilidades e de entendimento dos vários processos psicológicos que cada um vive. Então, é uma mudança bastante importante. E parece que as pessoas estão buscando, né, profissionais, ou elas têm essa necessidade, né, porque a Joana diz aqui, né, que desse modo o ser humano supera a condição reducionista que foi submetido por alguns psicólogos e amplia a dualidade corpo-espírito para apresentar-se em estrutura completa que abarca todas as ocorrências que lhe sucedem. Então, como essa mudança, ela também está ocorrendo, porque realmente tem coisas que não se explicam, mas ainda tem espaços que nem se deixa trazer esse tipo, né? As pessoas chegam às vezes para terapia dizendo, nossa, eu tinha coisas que eu não conseguia falar, porque não era, como não era aceito, né, pela psicologia convencional, então eu não posso nem tratar disso, né? E tu falasse da resiliência, já eu me lembro assim também de situações de pessoas assim que têm experiências que a gente chama, né, que me chamou de luminosas, né, que têm sonhos que são transformadores, que mudam a forma como essa pessoa se relaciona às vezes com a realidade, né, e que provocam mudanças bastante importantes na vida delas, né. Então, realmente aqui abre um campo muito amplo, né, que tem a ver com a forma como a gente passa a olhar esse ser humano, né? Onde tudo que ele tem enquanto experiência, não importa se aquilo pode ser comprovado ou não, mas aquilo, para aquela pessoa, aquilo é real, né? Então, aquilo tem um sentido, um significado. Se ela consegue entender, né? Ela, com certeza, isso enriquece a vida dela. E aí ela complementa que a unicidade da existência corporal não corresponde à realidade. Então, aqui ela mostra por que as outras áreas, não é que elas eram ruins, mas é que elas contemplavam, infelizmente, somente essa encarnação, né? Então, face às diferenças morais, culturais, sociais, psicológicas, orgânicas, que caracterizam as criaturas humanas estagiárias nas mais diferentes patamares da vida. Então, quando a gente olha uma criança igual essa que o Gelson coloca, né, de que em tenra idade tem um conceito tão amplo de que a mãe natureza é a sua mãe e que o pai é Deus, veja, é um espírito já com um grau de evolução e um grau de consciência muito elevado, muito profundo. Então, não tem como. A reencarnação, segue Joana, faculta a compreensão dos fenômenos evolutivos, favorecendo todos os seres com as mesmas possibilidades de crescimento, e isso que é lindo, né? Desde a monera ao arcanjo, vivenciando as mesmas oportunidades e adquirindo sabedoria, conquista do conhecimento e do amor, que culmina em sua plenitude. Isso é lindo, porque se nós pegarmos, né, algumas outras, né, doutrinas não explicam por que nasce uma criança, já nasce, né, com problemas tão severos, totalmente, né, não consegue andar, não consegue falar, totalmente lesadas. Então, onde estaria a justiça divina? E a doutrina da reencarnação, ela nos mostra todos temos as mesmas oportunidades, da monera ao arcanjo. Olha que lindo, né? Ela consegue ser poetisa até aqui, né? Na série a gente vê assim nos lampejos, né, de Joana aqui perpassando pelo texto denso, ela deixa algo tão bonito para mostrar que sim, somos todos iguais e em diferentes momentos evolutivos. Portanto, né, temos as mesmas condições. E aí eu acho que é uma questão importante, que nada disso tem significado, né? Se isso não tiver uma ética por trás disso. Porque eu posso acreditar em reencarnação, eu posso acreditar em espírito,
eu posso ser religioso e ser um monstro ao mesmo tempo, né? Ou seja, né? Isso, né, não implica numa moralidade, deveria, mas não implica. Então, eu acho que o importante da dimensão espiritual, e ela vai colocar justamente aqui no final do capítulo, né, que na medida que a gente começa a sediar a consciência no espírito, né, a gente começa também a reconhecer os valores espirituais da cooperação, do amor, da responsabilidade um com o outro. E ela fala, então, desse processo de um potencial que habita todos nós, né? Que existe um manancial de recursos que a gente ainda não descobriu e não desenvolveu, né? Para poder compreender que a gente pode muito, mas que a gente também pode também reconhecer aquilo que a gente não deve fazer, né? Enquanto possibilidade de compreender, dentro dessa lei divina, em favor do que ela fala de uma harmonia cósmica, o trabalho de responsabilidade ética um com o outro. Que, para mim, a grande mudança que vem com a visão espiritual é a posição de uma ética baseada no espírito. Porque na matéria, essa ética realmente ela é muito limitada, porque é uma ética individualista, é uma ética que não enxerga o depois, e assim por diante, né? Então, acho que um desafio que nós temos, enquanto essa psicologia profunda que ela propõe aqui, né, é poder realmente trazer essa dimensão também dessa comunhão que estabelece essa conexão entre todos a partir dessa base amorosa e da necessidade de levar isso a sério. Realmente, né? Eu já estava pensando, esse homem mediúnico, então, né? Esse homem psi, esse homem que está conectado, como é importante ele ter consciência, né, do seu mundo interno, né, e como é fundamental esse trabalho, porque se nós estamos influenciando, estamos todos conectados, né, somos co-criadores, estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo, se eu estiver longe de mim mesmo, se eu não souber nem quem eu sou, né, eu vou estar sendo arrastado por isso, eu vou estar sendo, então, aí que entra essa questão da responsabilidade mesmo, né, da gente de assumir o nosso lugar e ter essa consciência, assim, eu acho que estamos realmente sendo chamados a essa mudança de paradigma e que ela traz a uma mudança também psicológica, né, daí de um homem que precisa ter maturidade e se responsabilizar, né, pelo seu processo, pelo seu mundo interno, porque ele está realmente podendo transformar a realidade justamente porque estamos todos nessa conexão. É como ela coloca aqui, a visão espírita severa, a lei de Deus está escrita na consciência detentora da realidade, que pouco e pouco se desvela conforme a evolução do próprio ser, no seu processo de lapidação de valores e despertamento das leis que nela dormem latentes. Então, realmente, né, despertar esse divino em nós, divino enquanto lei, enquanto compromisso, enquanto responsabilidade, enquanto amor, enquanto verdade que sustenta a vida de todos nós. E tem que haver um compromisso, e sem autoconhecimento, sem esse trabalho, né, de se voltarmos para nós mesmos, dentro de nós, não conseguimos fazer isso, né? Não vamos adiante. E aqui é interessante ela vendo nessa conclusão do capítulo, quando ela fala que essa nova estrutura do ser humano vai possibilitar, né, olhar para esse espírito, perispírito e matéria, compreendendo, né, que a psicologia pode, conhecendo essa atuação do próprio inconsciente, atuar conhecer, né, ter conhecimento do tempo e do espaço. Por isso, dessa contribuição da física, onde no inconsciente, passado, presente e futuro estão juntos. Por isso que aí a gente pode ver, por que o ser tem um sonho premonitório? Ele é um ser especial? Não, é porque ele adentra no inconsciente e pelo inconsciente ele pode acessar o futuro, porque passado, presente e futuro são constituintes do inconsciente, né? E a questão da dimensão do espaço, onde ele, estando encarnado,
o infinito está no finito, né? A conexão do infinito no infinito, ou seja, esse espírito milenário, esse espírito que foi criado num determinado momento, simples e ignorante, ele está eternamente agora, né, nesse processo de progresso, mas nesse momento ele está vinculado à matéria, portanto, ele tem uma parte finita, que é esse corpo biológico que nasceu. Esse corpo biológico vai morrer, mas o espírito ele continua livre e se individua graças a essa estrutura de perispírito, né? Então, é lindo olhar para essa nova estrutura e ter essa compreensão, que não é difícil, é simples. E, como Jung dizia, mas como é difícil ser simples, né? Não é assim tão fácil. Com certeza, mas a Joana ela nos enche de esperança, né? Ela realmente a postura dela é muito de enxergar, né, o que temos de melhor, e ela fala então dessa abertura, né, dessa posição aberta e holística que o espiritismo e a ciência nos traz e que é sintetizado de uma certa maneira através da psicologia transpessoal. Então, nos convidando, né, a esse avançar, esse expandir, esse olhar para frente, né? Esse olhar otimista, realizador do vir a ser, que vocês comentaram antes, né? Esse ser humano que está desabrochando e que pode muito. Basta assumirmos isso, né? Tomarmos consciência aí disso e querer isso para nós. Então, isso ela nos provoca, né, a poder ir para frente e sermos donos de nós mesmos, de uma certa maneira. Mais alguma coisa do capítulo, gente? Eu gostaria de encerrar com essa última frase, que ela diz assim, né? O grande desafio para a psicologia profunda, qual seja avançar cada dia mais na interpretação do ser humano, sem deter-se em modelos estáticos, tradicionais, atenta a informações das demais ciências e do espiritismo, assumindo uma posição aberta e holística. E aí, lembrando Jung, com aquela frase, para mim, maravilhosa, que ele diz assim, ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana, ou seja, deixa toda a teoria lá fora e toque essa alma com a tua alma, né? Então, a psicologia é capaz de fazer alma. Então, nós temos que, sim, ter paradigmas, ter modelos teóricos, mas ao estar diante de um ser, nós temos que ser outro ser que toca simplesmente com o seu amor, né? Porque o amor é que cura. Então, eu acho lindo essa colocação da Joana. Mais alguma coisa, Marluce? Acho que a Adri fechou com chave de ouro aí. Muito bem. Então, vamos continuar, né, nesse estudo maravilhoso, convidando a todos para o próximo encontro trabalhar a primeira parte do capítulo 2. O capítulo 2 tem o título Ser e Pessoa, então a gente vai trabalhar o item primeiro do capítulo, que é a pessoa. E para poder avançar nesse estudo maravilhoso do ser consciente. Desejamos a todos muita paz, luz no coração e esse caminho de autodescobrimento que a benfeitora nos propõe. Abraços a todos.